Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia muito interessante. E se a gente pensasse nos nossos problemas de alma não como pecados, mas como doenças? Tipo um resfriado ou uma dor de barriga, só que da alma. A ideia aqui é bem simples. Assim como o nosso corpo, a nossa alma também pode ficar doente quando perde o equilíbrio. E para começar nossa investigação, vamos pegar um exemplo clássico, a luxúria. Seria ela um pecado, uma falha moral? Ou será que dá para olhar para ela como um sintoma, uma doença espiritual? A resposta, segundo a linha de pensamento que a gente vai explorar, está na própria estrutura de como a gente funciona por dentro. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos descobrir quais são os 3 ingredientes da alma. Depois, a gente mergulha nos desequilíbrios olhando para as falhas no grande plano, para a perda da pessoa real e para os problemas com a ação. E no final, a gente vai ver qual é o caminho para equilíbrio. Vamos lá? Bom, para entender a doença, a gente primeiro precisa entender o que é saúde, certo? E a saúde da alma, de acordo com este modelo, depende de 3 componentes que precisam trabalhar juntos, em harmonia. O primeiro ingrediente é o que a gente vai chamar de geral. Pensa nele como a receita de um bolo, sabe? Ou um mapa. É a ideia maior, o propósito, aquilo que dá a direção para tudo. O segundo ingrediente é o individual. Se o geral é a receita, o individual é o bolo em si. O bolo de verdade, que está ali no forno, com cheirinho e tudo. É a pessoa real, de carne e osso, com nome, história e defeitos. E o terceiro são as determinações. Continuando na nossa analogia, seriam os ingredientes que a gente usa e os passos que a gente segue para fazer o bolo. São as nossas ações do dia a dia, as coisas concretas que a gente faz. Então, o ponto principal é esse aqui. A saúde espiritual acontece quando esses 3 elementos, o plano, a pessoa e as ações, estão girando juntos, em harmonia. Quando o mapa guia suas ações em direção a uma pessoa real e essa relação te leva de volta para o mapa, aí a mágica acontece. Beleza, agora que a gente já sabe como a máquina funciona quando tá tudo certo, vamos ver os problemas. As 2 primeiras doenças aparecem quando a nossa conexão com o grande plano, com o nosso mapa, se quebra. E aqui a gente já tem 2 doenças que são o oposto uma da outra. Uma é sobre estar totalmente perdido sem mapa nenhum. A outra é sobre pegar o mapa e, de propósito, rasgar ele em pedacinhos. A primeira doença é a catolita. É a falta do mapa. É a história do filho pródigo, sabe? Ele tem toda a energia do mundo, um monte de vontade, mas nenhum plano. Ele vai tentando uma coisa atrás da outra, buscando prazeres sem fim, na esperança de que por acaso encontre a felicidade. É uma busca cega que só leva à repetição, porque não tem nada que dê sentido àquilo. Do outro lado, a gente tem a acatalia, a doença de Dom João. Aqui a pessoa não está perdida, ela rejeita o mapa. Dom João conhece muito bem as regras do jogo do amor e da sociedade, mas ele as ignora de propósito. Para ele, a sedução não tem a ver com amor. É um desafio técnico, um jogo frio, para provar que ele está acima de qualquer grande plano. Agora, o nosso próximo par de doenças acontece quando o indivíduo, ou seja, a pessoa real, de carne e osso, acaba se perdendo no meio do caminho. E aqui a pessoa real se perde de 2 maneiras diferentes. Na primeira, ela é meio que dissolvida, vira uma categoria abstrata. Na segunda, ela é deixada de lado por causa de um jogo intelectual, super sofisticado. A todite é a doença da abstração, quando a gente esquece da pessoa. É uma condição bem moderna, essa de amar a ideia, o tipo, mas não conseguir se conectar com o indivíduo. É desejar loiras ou morenas como se fossem produtos de uma prateleira, em vez de desejar a Maria ou o João. A pornografia é um exemplo perfeito disso, né? As pessoas viram rótulos. Já a atoditia é a doença do esteta, que rejeita a pessoa de verdade. É aquela pessoa super culta que se interessa mais pelas nuances do jogo do desejo do que pela bagunça que é se relacionar com outro ser humano. Para ela, falar sobre o flerte é mais legal do que o flerte em si. A outra pessoa é só uma desculpa para exercitar a própria inteligência. E para fechar a nossa lista de desequilíbrios, vamos ver o que acontece quando o problema está nas determinações, nas nossas ações concretas no mundo. E aqui temos o contraste final. De um lado, a doença da ação impaciente, forçada, e do outro, a doença da paralisia, da recusa em agir. A oretita é a doença de Dom Quixote. É a ação desordenada. É a pessoa que tenta forçar a fantasia dela na realidade. Ela vê o que a imaginação quer ver, não o que está realmente ali. No desejo, é aquela pessoa que projeta um ideal no outro e, claro, vive se frustrando quando a realidade não bate com a fantasia.
E por último, a arrorésia, a recusa da ação. Esse é um mal muito dos nossos tempos, o da passividade. É querer sentir a emoção da vida sem correr nenhum risco. É viver por delegação, sabe? Assistindo a vida dos outros pela tela, seja num jogo, num filme ou na pornografia, só para não ter que lidar com a bagunça e o compromisso da vida real. E olha só que legal esse resumo. Ele organiza tudo pra gente. Percebe como as doenças vêm sempre em pares opostos? Ou falta o mapa, ou a gente rejeita o mapa. Ou a gente esquece da pessoa, ou a gente rejeita a pessoa. E por fim, ou a gente age de forma impaciente, ou se recusa a agir. Cada uma é um jeito específico de quebrar aquele fluxo saudável entre o plano, a pessoa e a ação. Ok, então, essas são as doenças. Mas e a cura? Qual é o remédio? A sugestão aqui é que o caminho para a saúde não é acabar com o desejo, mas sim reconectar aqueles 3 ingredientes que a gente viu lá no começo. O caminho para a saúde da alma, então, teria 3 passos. Primeiro, as suas ações precisam ser dedicadas a uma pessoa real, de verdade. Segundo, essa relação com essa pessoa precisa se conectar com um propósito maior, um grande plano. E terceiro, esse propósito maior inspira novas ações, criando um ciclo positivo, onde uma coisa alimenta a outra. E para a gente terminar, ficou uma pergunta para reflexão. Se a saúde é esse equilíbrio dinâmico, em que pequenos momentos do nosso dia a dia a gente acaba perdendo isso de vista, onde será que, na nossa vida, uma dessas 6 doenças talvez esteja dando as caras, mesmo que de levinho? Fica aí a provocação para a gente pensar.